Estamos de volta. O programa de hoje é sobre mediação condominial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações bem interessantes para você e para a gestão do seu condomínio. As nossas convidadas, Ana Luísa Pretel, Gabriela Megali. Gabriela, no primeiro bloco você falou uma coisa importante, e eu falei que ia falar um pouco sobre isso depois, que é a resistência, né? Primeiro que o ser humano ele é resistente a mudanças, começa por aí. E depois que também existem interesses, né, comerciais, pelo menos é o meu ponto de vista, deixo você à vontade, embora já falando sobre isso, que interferem na questão da mediação. Né? Esse é um ponto que pode assustar alguns advogados, por exemplo, né? Então, esse é um dos pontos. Como eu já ouvi, fazendo uma introdução para deixar você falar depois à vontade, algumas administradoras que são resistentes a síndicos profissionais, porque entendem que isso pode prejudicar o seu trabalho, embora seja um absurdo. Tem que entender e caminhar junto, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa resistência. Falei em 2 pontos, mas aonde você quiser introduzi-la. Com relação à advocacia, eu como advogada tenho vários colegas advogados e o que eu sinto em relação a quando esse assunto surge, a resistência vem da própria cultura de embate. Nós na faculdade aprendemos a brigar, a litígio. Então, eles entendem que a mediação pode não demonstrar trabalho efetivo. Então, se você oferece isso para um cliente, já escutei isso inclusive de cliente, parece que você quis dar uma solução acomodada. E não é muito pelo contrário, é falta de informação e conscientização mesmo, tanto dos advogados quanto numa coisa que pode resolver em 1 semana ou em 5 anos, né? Exatamente, por isso que eu falo que falta a informação. E a outra questão é que entendem como sendo uma perda de nicho de mercado, que na verdade também não é verdade, né? Não ocorre. Uma transformação, né? Podemos dizer assim. É uma transformação. É interessante a presença do advogado na mediação, inclusive para elaboração de termo e para as orientações jurídicas que o mediador não pode dar. Quando estou fazendo mediação, eu não posso dar orientação jurídica. Então, muitas das vezes o negócio não sai porque está faltando uma informação que um advogado poderia facilmente esclarecer e o negócio rolar tranquilamente. Então, o ideal é ter um advogado na minha opinião, mediação. Eu acho interessante ter um advogado. E as administradoras, por que você entende que... As administradoras, eu acho que é falta de informação também. Tem muita... Pode até ser pelo lado do síndico profissional, que acha que vai atrapalhar, fica no lance do comodismo, é melhor mandar para o jurídico que eles já estão acostumados, do que, de repente, entender a cultura da mediação, a cultura de paz, esses benefícios que agregam ao próprio serviço que ela pode apresentar futuramente. Senhora Pretel, diga-me. Eu concordo plenamente com a Gabriela, está tudo perfeito, a colocação dela. E é uma transformação, né? Mas é irreversível. Eu sempre falo, não tem como voltar para trás, né? Desde 2010, quando veio a resolução 125 do CNJ para cá, as coisas começaram a caminhar mais rapidamente. E depois, com a lei da mediação e com o Código de Processo Civil em 2015, mais rápido ainda. É uma transformação, eu vou fazer um paralelo, é como o Uber e o táxi, né? Não adianta o táxi ficar bravo, porque o Uber está aí, Sim. Né? Então não adianta. A mesma coisa, as pessoas, mas no começo ninguém conhecia, né? Então hoje você vê pessoas tão mais novas e tão velhinhas pedindo Uber, com os aplicativos. Sim. A mesma coisa vai ser com a mediação. E acho né? que é importante a gente ressaltar para quem está nos assistindo, você me levou algumas vezes dentro do tribunal e me apresentou a juízes, a desembargadores, até o ex-presidente do Tribunal TJ, de Justiça, Dr. Paulo Dimas. Exatamente, que fala muito e tem um movimento, pelo menos aqui em São Paulo, não conheço o resto do Brasil, esse movimento sai do tribunal, né? Tem um movimento muito forte de dentro do tribunal. Também. E você vê o doutor Ricardo Pereira Júnior, que é juiz, ele mesmo defendendo a unhas e dentes com a mediação e batendo, entre aspas, na demora dos processos do embate
que é ensinado. Então, esse movimento não é um movimento da Pretel, da Gabriela, brigando com a justiça. É um movimento que eles entendem ser o caminho. Eles entendem ser o caminho também. Então, assim, é uma mudança de paradigma. Toda vez que você muda alguma coisa, as pessoas ficam receosas, né? E as administradoras de condomínio, elas têm que entender que está na hora da implantação, né? Então, assim, a GK, por exemplo, ela já está implantando, né? Nós estamos em fase de implantação da Pretel com a GK, da mediação dentro dos condomínios que ela administra. Ela é amiga da Justiça. Amiga da Justiça. E ela é amiga da Justiça, é a primeira administradora de condomínios do Estado de São Paulo que é amiga da Justiça. Então, por quê? Porque o Gabriel entendeu, né? Ele é um mediador nato, né? Ele também tem a formação, mas ele é um mediador nato. Né? É o chip da paz. É o chip da paz. Então, assim, as pessoas que têm essa visão, né, saem na frente. E daí, toda implantação de um trabalho novo é sempre a primeira implantação direta, né? É uma prestação de serviço direta ao condomínio de um serviço que é aquilo que eu te falo. Da mesma forma que tem os prestadores de serviço, tem que ter o mediador. Eu digo mais, eu acho que dependendo do tamanho do condomínio, o ideal, em vez de um presidente de mesa nas assembleias, ter um mediador. Né? As pessoas, ter alguém que ajude aquelas pessoas a conversarem naquele momento. Né? Não denigre ninguém. Sim, sim. Gabriela, essa sua visão também, esse espaço que está se amplificando para o mediador dentro de condomínios, o que você acrescenta à fala da Pretel? Com relação às administradoras, ainda é o principal canal que o síndico procura para suas indicações, tirar suas dúvidas. Então, eu entendo que e também você faz um bom trabalho com relação a isso, capacitando os síndicos. Eles estão mais informados, estão buscando as novidades, a mediação é uma novidade. Então, o síndico que procura uma administradora que sequer sabe da mediação, acaba atrapalhando o convívio entre eles também, né? Dá uma sensação de insegurança. Então, eu entendo que as administradoras, implantando isso dentro do seu próprio negócio, acaba sendo uma inovação para elas também, vender um serviço como um plus. Eu vejo assim, a administradora, muitas vezes ela busca fazer mais fácil, então nesse caso o mais fácil é levar para um advogado, que na verdade ele não é o mais fácil. Ele é o mais difícil, ele é o mais fácil do processo, porque já é habituado, né? Chegou aqui, passa para cá. Mas esse passa para cá vai durar um embate que a administradora vai estar envolvida por um tempo muito mais longo. Então, o que parece mais fácil, não é mais fácil, essa é a primeira coisa. E segundo, que a administradora ela tem que focar no que é melhor para o cliente, né? Então, o que é melhor para o cliente? Resolver em 1, 2, 3, 4 reuniões, não importa, isso vai depender, né? E até quero que vocês falem um pouco sobre isso. Ou ficar 5 anos brigando e não resolvendo o problema. Então, eu vou dar um exemplo para você. Esses dias nós fomos como advogadas, né, num condomínio, num determinado condomínio que estava lá com uma questão. E aí, depois nós até comentamos, uma das conselheiras falou assim, tudo menos processo. Porque você sabe que agora existe esse negócio de conciliação, quer dizer, ela, né, então... Dentro do condomínio... Dentro do condomínio, agora as pessoas começaram a se habituar. Por quê? Porque os sejusques começaram a ser implantados em 2011. Né? Isso tem aparecido na televisão. Sim. Então já são 8 anos que agora as pessoas estão se acostumando que é possível resolver as suas demandas sem ter que necessariamente um processo judicial. Que demora anos. Que pode demorar anos. Não, que demora na maioria, né? Pode demorar anos. Mas na maioria demora anos. A gente sabe disso. É raro os que não demoram Pode anos. Demorar anos ou não, dependendo do processo. Então, falando em demorar anos, normalmente existe um indicado para o número de conciliações. Então, eu estou com um problema com a Gabriela, você é mediadora, por exemplo. Uma reunião, 2, 3, 4, 5 reuniões, como que é essa parte? Depende muito da complexidade, né? Do conflito em si.
Então, aí vai depender, por exemplo, se você precisa de documentos, se você precisa de informações de outras pessoas. Você pode ter mais de uma ou duas sessões, que esse é o termo correto, de mediação. Tá? Então, aí também depende do caso. Dentro dos sejusques, a liberdade não é tão grande, né? Já é uma coisa mais restrita. A mediação privada, as partes já têm mais liberdade de fazer mais encontros e chegar num consenso com mais tranquilidade. E no sejusque tem um número limite, você sabe? Não tem número Depende limite. muito do sejusque, não tem... Mas é mais inflexível. Porque é muita demanda, a demanda é considerada um pouco maior, né? Do que a privada. Começar com você a pergunta final. Presente e futuro. Como que você está enxergando o presente? Como que você enxerga o futuro? Eu vejo a mediação não mais como um embrião, nem recém-nascido, é uma criancinha caminhando. E sou grata por fazer parte desse caminho todo aí. Mas acho que nos próximos, assim, num curto prazo, a tendência é crescer ainda mais do que vem crescendo desses 2 anos para cá. Eu acho que a tendência agora é conscientizar, as pessoas estão buscando mais informação a respeito disso, e acho que quando tiver mais prática, vai começar, em vez de falar, eu tenho um advogado bom para indicar, não que isso se atrapalhe, sim, tem um mediador que pode resolver o seu conflito de uma forma mais rápida e adequada. Antes de passar para você, para ter a palavra, é importante falar, eu tomei conhecimento recente, que na Argentina é obrigatório, antes de qualquer ação judicial, ter uma tentativa de conciliação. Né? E é o que eu tenho falado, que eu entendo que a mediação no condomínio, como uma forma obrigatória, antes de uma advertência, antes de uma multa, ela tem um papel socioeducativo. Né? Então, assim, no Brasil não é obrigatório, por lei não é obrigatório, sim, mas eu defendo a ideia que dentro dos condomínios deveria ser sim obrigatório. Porque a hora que você tem as pessoas entendendo, escutando o que você consegue conscientizá-las de resolver o conflito de uma outra forma. E você vai educando toda uma micro-sociedade. Né? Você está falando o que deveria. O que você acha que vai ser? Eu acho que é o caminho. Eu estou trabalhando... Isso que você acha que vai acontecer? Eu acho que é o caminho. Né? Hoje, ressalto, não é obrigatório, sim, tá? A doutrina diz que é a vontade das partes, sim, mas nós temos experiências não só na Argentina, como na Itália foi implantado a obrigatoriedade, justamente o argumento é esse, é socioeducativo, né? E aí, se a gente conseguir fazer isso nos condomínios, você vai educando a sociedade toda para a cultura da mediação. Porque, tudo bem, ele não quer, mas ele escuta o que é, como é, e pode ser que ele se adapte. Sim, né? Antes de um processo. Porque, assim, no condomínio, como é peculiar, a pessoa, ninguém pode esquecer que é o lar da pessoa, né? Onde ela vive, a casa dela, onde ela quer sossego. Se você leva uma advertência, ela fala assim, então agora eu vou brigar. Se leva uma multa, então agora eu vou brigar, porque ninguém me escutou. E muitas vezes, quando o síndico tem essas habilidades, e eu vou dizer com muita tranquilidade, porque os síndicos que nós capacitamos vêm com esse retorno, né? Quando eles escutam as pessoas e escutam o outro lado e conseguem que eles cheguem a um acordo, é muito melhor que a advertência e que a multa. Não tem a menor dúvida. A mágica acontece. Mágica acontece. Vou pegar um gancho no que você falou e vou chamar o quadro que é o Aplicando a Advertência. A advertência hoje vai para você, morador, síndico, conselheiro, todos que estão envolvidos na vida condominial. O nosso hábito de ir para o embate, o nosso hábito de ir para uma ação judicial. Existe um caminho muito mais simples, muito mais rápido, muito mais objetivo, muito mais eficaz, que é a mediação condominial, e que traz de maneira objetiva a pacificação social. Não podemos esquecer que estamos no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família. Então, o quanto antes resolvermos de maneira
amigável, de maneira pacífica, melhor a todos envolvidos. Fica a dica, fica a advertência. Muito obrigado pela sua visita mais uma vez. Eu que agradeço. Não demore tanto para voltar. Não vamos demorar. Está viajando muito, mas Estou não esqueça viajando dos amigos. bastante. Ainda até o final do ano aí tem umas 5 ou 6 viagens já programadas para a gente ir difundindo a mediação condominial no país todo. Graças a Deus, de norte a sul do país, a gente tem falado sobre isso. Graças a Deus. Obrigado pela visita. Obrigada eu. Obrigado pela presença. Porta está aberta. Volte mais vezes. Agradeço. É uma alegria, como eu disse no começo, inclusive porque eu sempre acompanhei aí o trabalho da Condo TV e fico feliz de poder, de repente, agregar a informação, né, para as pessoas que estão... Com certeza agregou. Muito obrigado. Obrigada. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você administra. Até semana que vem.